Nós vamos iniciar agora os estudos sobre integrais. Para isso, a gente vai falar um pouquinho do que é uma primitiva. A gente vai ver a integral como o contrário aí da derivada, né? E a gente vai falar um pouquinho também desse contexto histórico. Então, a integração é o processo inverso da derivação. Da mesma maneira que a gente vê a multiplicação como o inverso da divisão, a gente vai entender a integral como o inverso da derivada. É interessante observar aqui que, ao contrário da derivada, que só apareceu no século XVII, a origem da integral ela remonta às ideias de Arquimedes, lá em 287 e 212 a.C., que em seus cálculos de área e volume usava aí a ideia que a gente tem de integral hoje. E essas ideias aí de área e volume, elas foram retomadas pelos matemáticos do século XVII, com o estudo do cálculo. E os avanços nessa disciplina do cálculo, dos seus métodos, das técnicas, ocorreram durante o século XVIII. E um desenvolvimento que é essencialmente de natureza prática e aplicada. Então, no século XVIII, a gente tem o cálculo, o estudo de derivadas, integrais e limites, numa natureza aí prática e aplicada, ainda não muito teórica, não muito formalizada. Que essa teoria ela só vai se desenvolver lá com os trabalhos de Riemann, lá no século XIX. E hoje a gente tem essa separação aí entre o cálculo e a análise matemática. Então, o que é uma primitiva? A gente diz que uma função f, estou colocando aqui com um F maiúsculo, um Fão, é uma primitiva de uma outra função f', se esta é a derivada daquela para todo x pertencente ao domínio da função. Como assim? A gente vai dizer que uma função f é primitiva da função f', se quando a gente derivar a função f'ona ali, a gente tiver como resultado a nossa função f'. Por exemplo, f'ona aqui, olha, é igual a x ao cubo. Essa função ela é uma primitiva de 3x ao quadrado. Por quê? Porque na hora que eu pego e derivo a função f'ona, então qual que é a derivada de x ao cubo? Usando a regra das potências, baixa o expoente e tira 1. 3x quadrado, que é justamente a função f'. Então, sempre que a gente tiver como derivada esta função, nós chamaremos a função inicial aí de primitiva. Mais um exemplo. A f'ona de x igual a raiz de x é a primitiva da f' igual a 1 sobre 2 raiz. Por quê? Porque a derivada da função f'ona, a derivada da raiz de x, é igual a 1 sobre 2 raiz. Então, se a derivada da f'ona é igual a f', isso quer dizer que ela é uma primitiva. Então, qual seria a primitiva da função 5x elevado a 4? Quem a gente deriva que o resultado é igual a 5x elevado a 4? A função x à quinta. Por quê? A derivada de x à quinta, baixa o expoente e tira 1, 5x à quarta. Então, a gente consegue encontrar uma primitiva fazendo o cálculo de derivadas, pensando qual a função eu derivo para encontrar esse resultado, né? No caso, nosso aqui, 5x à quarta. Por que eu estou falando de primitivas? Repare o seguinte, cada função possui várias primitivas, infinitas, na verdade. E o conjunto de todas essas primitivas, de todas elas, é o que a gente vai chamar de integral. Então, integral é o conjunto de funções. Quais funções? As funções cuja derivada tem o resultado ali que eu quero. Então, observe que cada função possui infinitas primitivas. O conjunto de todas as primitivas da f' é a integral indefinida de f em relação a x. E a gente vai denotar da seguinte maneira. Então, a gente vai denotar a integral com esse símbolo. Então, isso significa a integral de f de x dx. Então, eu estou integrando a função f em relação a x. Esse dx representa para a gente qual a variável está sendo integrada, certo? Qual variável a gente está se referindo aqui. No nosso caso, nós estamos trabalhando apenas com funções de uma variável. Então, sempre a gente vai estar integrando
a variável ali da nossa função mesmo, mas em outras situações a gente pode diferenciar isso. Então, é por isso que tem que ficar bem claro ali. A gente disse a integral como um conjunto de todas as funções que são primitivas. Como que a gente vai saber todas as funções? A partir dessa regra geral. Uma primitiva, ela difere da outra apenas por uma constante, apenas pela soma de um número. Então, a partir do momento que você encontrou uma primitiva, a diferença dela para qualquer outra é apenas um número real, apenas uma constante. Por quê? Quando a gente deriva uma constante, qual que é o resultado? É zero. Se o resultado é zero, quer dizer que ele não faz diferença ali na sua primitiva, né? Qualquer que seja esse número, a derivada vai dar a mesma. Dito isso, a gente viu que a f1 igual a x à sexta sobre 6, ela é primitiva da f de x igual a x à quinta. Certo? Por quê? Por que ela é uma primitiva? Ela é uma primitiva porque na hora que eu faço a derivada, qual que é a derivada da f1? Vou baixar o expoente e tirar 1. Então, 6x à quinta. E vou manter o 6 aí na nossa divisão, já que ele é só um coeficiente. Posso simplificar. Então, eu tenho aqui que a derivada da f1 é igual a x à quinta. Consequentemente, ela é uma primitiva. Ok? Encontrei uma primitiva. Como é que eu vou calcular a integral, então, de x à quinta? A integral de x à quinta é a primitiva que a gente encontrou, mais uma constante qualquer, que a gente vai representar aqui com a letra C. Essa letra C representa qualquer número real, porque x à sexta sobre 6 mais qualquer valor, 1, 2, 3, 4, raiz de 20, seja o que for, a derivada vai ser igual a x à quinta. Certo? Então, todas essas funções, a derivada delas resulta na função f. E elas se diferem apenas por essa constante. Então, na hora que a gente escreve esse mais c, nós estamos escrevendo um conjunto de funções. São infinitas funções que estão representadas aqui. Certo? Mais um exemplo. Qual que é a integral de dx? Como é que fica isso? Como eu não tenho um valor dentro da minha integral, quem que seria a função que eu estou integrando? A função constante igual a 1. Qual função eu derivo e o resultado dá 1? X. X é uma primitiva da nossa função f de x igual a 1. Então, eu vou somar uma constante para escrever todas as funções que são primitivas da função f de x igual a 1. Então, o resultado da integral de 1 dx é x mais c. A primitiva de uma potência ela é dada pela adição de uma unidade ao expoente, então dividido por esse mesmo valor. Quando a gente estava falando de derivadas, a gente ia fazer a regra das potências. O que a gente fazia? Abaixa o expoente e tira 1. Como a integral é o processo inverso, o que a gente vai fazer aqui agora? Tem uma potência, eu vou somar um valor, uma unidade, e vou dividir por esse resultado. Então, antes eu multiplicava, agora eu estou dividindo. Antes eu subtraía, agora eu somo. Lembrando sempre de acrescentar a constante. Então, por exemplo, quem seria a integral de x dx? Lembrando aí que quando eu tenho x, quer dizer que eu tenho expoente igual a 1. Então, eu vou somar 1 e dividir. Então, 1 mais 1, 2 sobre 2. Então, x quadrado sobre 2 é uma primitiva. Soma uma constante. Olha, fiquei na dúvida. Será que é mesmo esse o resultado? Como é que eu faço para conferir? Pegue o seu resultado, x quadrado sobre 2, e deriva. Quando que dá isso? Regra das potências. Baixa o expoente, tira 1. 2 menos 1, 1. Mantenho o coeficiente aqui de divisão por 2. Posso simplificar. Então, ficou aqui x. Certinho, olha. É o que a gente tinha. Ok? Mais um exemplo. Qual é a integral de x ao quadrado dx? É uma potência. Então, soma 1 e divide.
x ao cubo sobre 3. Encontrou uma primitiva? Soma uma constante. Sempre vamos somar uma constante. Quinto exemplo. Agora a gente tem uma função trigonométrica. Qual que é a integral do cosseno? Cosseno de x dx. Então a gente vai pensar. Qual a função cuja derivada é igual ao cosseno? Quem que eu derivo que dá o cosseno? O seno. Derivada do seno é cosseno. Então o seno é uma primitiva, soma uma constante. Então, a integral do cosseno, seno de x mais c. Com uma regra aqui também, a gente pode acrescentar. Se eu tiver a integral do cosseno de ax, tá vendo que eu tenho esse a como sendo aí, olha, um número real, tá? É uma constante e um número real. A gente já sabe que a integral do cosseno de x é o seno de x. E a integral do cosseno de ax? Esse coeficiente a, ele vai aparecer, né, vai continuar dentro da nossa função trigonométrica, e ele também aparece aí como um divisor. É uma espécie aí do que a gente fazia na regra da cadeia. Só que a regra da cadeia a gente passava multiplicando, aqui a gente está passando ele dividindo. Mas da mesma forma, ficou na dúvida, faz a derivada para conferir, certo? E sempre somando uma constante. Então, como regra geral, isso vale para qualquer função, não apenas para as funções trigonométricas. Se eu sei que a integral da função f é igual aí a fona de x mais uma constante, então eu tenho a fona como uma primitiva, se a gente for fazer a integral de f de ax, tá vendo que a gente está acrescentando o a aqui como um número real, qualquer, né? Isso quer dizer que a integral vai ficar aí com a nossa primitiva, fona, agora de ax, não apenas de x, e vai aparecer aí a nossa divisão por essa mesma constante, esse mesmo a, correto? E sempre lembrando aí de somar um mais c. Então, mais um exemplo. O que seria a integral do seno? Aqui é muito importante a gente prestar atenção nos sinais que a gente aprendeu lá nas derivadas. Ó. Derivada do seno é o cosseno. Quem que é a derivada do cosseno? Vou fazer só essas duas, tá? Derivada do cosseno menos o seno. A gente tem um sinal negativo aqui. Ó. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual função eu derivo que vai dar o seno. Reparem o seguinte, olha. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, reparem que tem um sinal aqui, que ele vai aparecer, então, para a nossa função aqui. Então, a integral do seno é o menos cosseno, por conta desse joguinho de sinal. Mesma forma, ficou na dúvida? Pega o seu resultado. Vou pegar o resultado até inteiro para vocês verem com o mais c. Vou derivar isso aqui. Qual que é a derivada de menos cosseno de x mais c? Menos, estou mantendo ele aí como um coeficiente. Derivada do cosseno, menos o seno. Então, eu tenho aqui o menos da minha expressão e o menos da derivada do cosseno. Quem que é a derivada de c? Como c é uma constante, a derivada é zero. Logo, eu tenho aqui, fazendo o joguinho de sinal, seno de x. Nem vou escrever o mais zero. Tá certinho, é justamente o que a gente queria. Então, quem seria a integral do seno de ax dx? Pela regrinha que a gente acabou de ver, a gente viu que vai aparecer esse a dentro da nossa primitiva, da nossa função, no caso aqui do menos cosseno, e ele também vai aparecer na divisão, no nosso denominador. Então, a integral de seno de ax é o cosseno de ax sobre a, mais uma constante. Para qualquer a real aí, né? Desde que diferente de zero, é claro. Então, quem seria a integral de secante ao quadrado? Vamos lembrar, quem que a gente deriva que o resultado é secante ao quadrado? A tangente. Então, a integral tangente de x mais c. Qual seria a integral da cossecante ao quadrado? Então, quem é a função cuja derivada é igual a cossecante ao quadrado? Menos a cotangente, mais uma constante. Quem é a integral de e elevado a x dx?
Quem que eu derivo que dá a função exponencial? A própria exponencial, mais uma constante. Se for exponencial elevado a ax, onde a aí também é um número real, qual que é? A mesma forma, a integral é a primitiva, aplicada em ax, então i elevado a ax, divide por a, mais uma constante. E agora a integral de a elevado a x? Então agora a minha base não é o número e, a minha base é o número real, a. Quem é a função cuja derivada dá a elevado a x? Agora vai aparecer aqui pra gente um ln de a. Reparem o seguinte, que esse ln de a é um número. Ele está aplicado nesse número a. Então, ele é um número real, certo? Então, a elevado a x tem como integral a elevado a x sobre o ln de a mais uma constante. Qual seria a integral de f de x igual a x elevado a menos 3? X elevado a menos 3 é uma potência. A gente vai usar a regrinha das potências para integrais. Então, aqui a gente soma 1 e divide por esse resultado. Então, eu vou somar 1, menos 3 mais 1, e vou dividir pelo mesmo valor. Então, x elevado a menos 2, dividido por menos 2. Sempre lembrando de somar uma constante, porque o resultado da integral é um conjunto de funções. Todas as primitivas possíveis. O que seria a integral da função 1 sobre x à quinta? Então, qual função eu derivo que o resultado dá 1 sobre x à quinta? Vamos pensar um pouquinho? Vamos escrever 1 sobre x à quinta como uma potência no numerador, porque fica mais fácil, a gente pode usar simplesmente as regras das potências. Então, eu posso escrever 1 sobre x à quinta como x elevado a menos 5. Então, regra da potência, soma 1 e divide por esse mesmo valor. Então, só tomar cuidado com os sinais, né? Porque menos 5 mais 1 é igual a menos 4. Então, vai ficar x elevado a menos 4 sobre menos 4. E aí, a gente pode escrever como uma fração, né? Conforme estava no enunciado. Vou só inverter aqui, então. Vai ficar menos 1 sobre 4x elevado à quarta. Mais uma constante. Sempre somando aí uma constante. Agora, olha o exemplo 16. Verifique se a integral de x cosseno de x dx igual a x seno de x mais cosseno de x mais c. Então, já estou dando o resultado da integral. Verifique. Como é que eu vou verificar isso? Como é que eu sei que a integral de x cosseno de x é igual a x seno de x mais cosseno de x mais c? Como é que eu sei disso? A integral não são todas as primitivas da função? Então, eu tenho que conferir se x seno de x mais cosseno de x mais c é uma primitiva. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar e verificar se o resultado vai ser igual a x cosseno de x. Então, vamos fazer a derivada. Vamos lá. Eu tenho uma soma, então vou derivar termo a termo. O primeiro termo, x seno de x, eu tenho uma multiplicação de funções. Estou multiplicando a função x com a função seno. Então, regra do produto. Vou derivar a primeira, derivada de x, que é 1, mantenho a segunda. Depois eu vou manter a primeira função e derivar a segunda. Derivada do seno ao cosseno. Pronto, essa aqui é a derivada de x seno de x. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada da constante c é 0. Então, a gente ficou aqui, olha, com 1 seno de x e menos seno de x. Isso aqui vai dar 0. Então, vai sobrar apenas x cosseno de x mais 0, que é x cosseno de x. Portanto, essa igualdade ela é válida e a integral de x cosseno de x é igual a x seno de x mais cosseno de x mais c. Está verificado. Aí a gente tem algumas propriedades da integral. A primeira que a gente vai falar aqui é que a integral da soma é a soma das integrais. Então, se eu tenho duas funções dentro da minha integral unidas por uma soma, eu posso separar em duas integrais e fazê-las separadamente. O mesmo vale para a subtração. Se a gente tem uma constante, então esse c aqui é um número real, multiplicando a minha função dentro da integral,
eu posso tirar essa constante da integral. Ela pode ser isolada ali antes da integral. Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero calcular a integral de 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 5dx. O que eu posso fazer? Tá vendo que eu tenho uma soma? 3 parcelas? Eu posso separar isso em 3 integrais. Fazer uma de cada vez. Além disso, olha, eu tenho números como coeficientes aqui, olha, dentro da nossa função, né? Posso tirar eles em evidência. Então, eu posso colocar, olha, 3 integral de x à quarta dx, 2 integral de x quadrado dx e menos 5 integral de 1 dx. E aí eu resolvo as integrais separadamente. Então, vamos lá. Quem que é a integral de x à quarta? Quem eu derivo que o resultado da x à quarta? Regra da potência, né? Eu vou somar 1 e dividir. Então, 4 mais 1, 5. Vai ficar x à quinta sobre 5. Estou mantendo 3 aqui, certo? A próxima. Quem que é a integral de x ao quadrado dx? Também é regra da potência. Somo 1 e divido. Então, x ao cubo sobre 3. E mantenho 2 aí de coeficiente. Quem é a integral de 1 dx? X. Então, ficou menos 5x. Mais uma constante, que a gente sempre soma aí uma constante para a nossa integral, já que ela é um conjunto de funções. Próximo exemplo. Determine a curva cujo coeficiente angular no ponto xy é 3x ao quadrado, sabendo que ela deve passar pelo ponto 1 e menos 1. Então, olha só esse probleminha. A gente sabe que o coeficiente angular nesse ponto xy é igual a 3x quadrado. O que é o coeficiente angular? O que dá pra gente o coeficiente angular? A derivada. Então, eu sei que a derivada da minha função y é igual a 3x quadrado. Se a derivada é igual a 3x quadrado, eu posso integrar aqui, né, dos dois lados da minha expressão. O que eu vou ter? Que a minha função y, não a derivada, estou invertendo, quero a função y, é a integral de 3x quadrado dx. Então, eu vou fazer essa integral para encontrar a minha função y. Vamos integrar? Qual que é a integral de 3x ao quadrado? Regra da potência, né? Soma 1 e divide. Então, 2 mais 1, 3. 3x ao cubo sobre 3. Posso simplificar, né? Para ficar mais simples. Vai ficar x ao cubo mais uma constante. Então, essa é a nossa função y. Mas eu quero especificar quem é essa curva. Que curva é essa? Quem é esse valor c? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse segundo dado aqui que foi nos passado. Que a curva, ela passa pelo ponto 1 e menos 1. Então, 1 e menos 1 é um ponto do nosso gráfico. Então, eu vou usar isso. Ó. Eu já sei que o nosso gráfico é no formato y igual a x ao cubo mais c. Vou substituir esse ponto, 1 e menos 1. Lembrando aqui, primeiro valor x, segundo valor y. Então, vou substituir a nossa curva. Então, vai ficar menos 1 igual a 1 ao cubo mais c. Consequentemente, o valor de c é menos 2. Só resolvi essa expressão. Então, voltando para a nossa curva, nosso resultado aí, y igual a x ao cubo menos 2. Esta curva tem coeficiente angular igual a 3x quadrado no ponto xy e passa pelo ponto 1 e menos 1, como foi pedido no enunciado. Agora, olha esse segundo exemplo. É um probleminha também. Um balão que sobe a uma taxa de 12 pés por segundo está a uma altura de 70 pés acima do solo, quando um pacote é jogado. Quanto tempo o pacote demora para chegar ao solo? Aí foi um dado aí que a aceleração da gravidade é de 32 pés por segundo ao quadrado. Vamos tentar resolver isso? Vamos tirar alguns dados desse problema? Então, olha só, eu tenho um balão. Esse balão está subindo a uma taxa de 12 pés por segundo. E ele está a uma altura de 70 pés acima do solo. E, a partir desse momento, jogaram um pacote lá de cima. A gente quer saber quanto tempo que esse pacote vai demorar para chegar ao solo. E a gente sabe aí,
como um dado aí que a aceleração da gravidade é de 32 pés por segundo ao quadrado. O que a gente tem que pensar? Fiz um desenho aqui, olha. Primeira coisa. O balão está subindo, né? E ele está a 70 pés acima do solo. Então, o que eu vou fazer? Eu chamei aqui de S de t a posição do balão no instante t. Certo? Então, esse é a posição desse balão. No instante inicial, que é o S0, quando t é igual a 0, né? 0 segundos, qual é a posição desse balão? 70 pés. Correto? É o que foi falado aí no enunciado. Qual que é a velocidade inicial aí do nosso balão? Ele está subindo. Ele está subindo, olha, conforme diz o enunciado, 12 pés por segundo. Então, na direção para cima. Certo? Está indo para cima. A 12 pés por segundo, neste momento. Subindo. Então, eu vou identificar aqui, olha, com um sinal de mais para dizer que ele está subindo. Ok? Foi nos dado aí a aceleração da gravidade, que eu chamei de G, de 32 pés por segundo ao quadrado. Reparem que se o balão está subindo, a aceleração da gravidade é uma força de sentido contrário. Ela está indo para baixo. Então, se eu coloquei a velocidade como positiva, aqui eu vou colocar a nossa gravidade com um sinal negativo, porque a gente está em sentidos opostos. Ok? Quanto tempo esse balão vai demorar para chegar ao Sol? É o que a gente quer saber. Não sei. Balão não, né? Eu pus um balão aqui, mas é um pacote, na verdade, que foi jogado no balão. Quanto tempo ele vai demorar para chegar no Sol? Isso que a gente quer saber, certo? A gente quer o tempo. O que a gente sabe? A gente sabe, eu já até escrevi aqui, no nosso enunciado, a gente diz o seguinte, ó, um balão sobe a uma taxa de 12 pés por segundo. Eu já coloquei como velocidade. O que é velocidade? Velocidade para a gente é a variação da distância em relação ao tempo. Que a gente está falando aqui, a distância em pés e o nosso tempo em segundos. É isso que eles estão sendo medidos. Se a velocidade é a variação da distância em relação ao tempo, o que seria a gravidade? A gravidade também é uma variação, certo? A gravidade é uma aceleração. E essa aceleração, ela é a variação da velocidade também em relação ao tempo. Então, conforme a velocidade varia, é o que a gente chama de aceleração. Certo? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver. Vou usar a integral para a gente conseguir montar uma expressão para esse problema. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente acabou de dizer que a aceleração é uma variação da velocidade em relação ao tempo. Se a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, a gente pode escrever que a velocidade ela pode ser escrita como a integral da aceleração, que nós estamos chamando aqui de G, que é a aceleração da gravidade. O que a gente sabe pelo enunciado do problema? A gravidade é igual a menos 32 pés por segundo ao quadrado. Correto? Então, eu tenho aqui que a velocidade é igual a integral de menos 32 dt. Ah, só um detalhe. Eu estou usando t aqui, tá vendo? Não x, como a gente usou anteriormente, porque a gente está falando em relação ao tempo, tá? Eu chamei de t, não de x. Ok? Então, o que seria a integral de menos 32? Menos 32 é uma constante. Então, ficaria menos 32t. É uma primitiva. Tenho que somar uma constante, porque a integral representa todas as funções cuja derivada é igual a menos 32, nesse caso. Correto? Então, eu tenho que v de t igual a menos 32t mais c. O que mais a gente sabe? Olha, vou voltar aqui. Tá vendo que a gente tem que a velocidade inicial é igual a 12? Vou substituir. Então, eu vou escrever assim, olha. Como
velocidade inicial, velocidade no instante t igual a 0 é igual a 12, a gente tem o seguinte, vou substituir a nossa função. Então, agora meu v de t vale 12, né? Minha velocidade é 12. Em qual instante? Quando t é 0. 32 vezes 0 mais c. O que eu descubro com isso? 32 vezes 0 vai dar 0 mesmo. Eu descubro com isso que c é igual a 12. Consequentemente, eu posso escrever uma expressão para a velocidade aqui em relação ao tempo, que é igual a menos 32t mais 12. Vamos guardar essa informação, tá? Vamos guardar ela. O que mais que a gente sabe? A gente sabe também que a velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo. Então, da mesma forma que a gente escreveu a aceleração, vou escrever que o espaço é igual à integral da velocidade em relação ao tempo. Porque a variação do espaço em relação ao tempo é igual à velocidade. Então, a velocidade é a integral do espaço. Aliás, o espaço é a integral da velocidade. Falei o contrário. Certo? O que a gente sabe aqui? Eu sei a expressão para v de t. Vou substituir. Então, S de t é igual à integral de menos 32t mais 12 dt. Vamos resolver essa integral. Então, S de t é igual. O que é a integral de menos 32t? Soma 1 e divide, né? Regra das potências para integrais. Então, 1 mais 1, 2. Dividido por 2. Qual a integral de 12? 12t. Terminei de resolver a integral, soma uma constante. Só para melhorar a nossa escrita, eu vou simplificar esse 32 aqui sobre 2, tá? Então, vai ficar S de t igual a menos 16t quadrado mais 12t mais uma constante. Aí aqui, da mesma forma, vamos definir quem é essa constante. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só as nossas informações. A gente sabe que na posição inicial, o balão estava 70 pés acima do solo. Vou usar essa informação aqui. Então, aqui, ó, como S0 é igual a 70 pés, então, quando o t é 0, o nosso espaço ali é igual a 70. Vamos substituir. Então, 70 é igual a menos 16 vezes o 0 ao quadrado, mais 12 vezes o 0, mais o c. Reparem que tanto no primeiro quanto no segunda parcela da nossa soma vão dar 0. E aí a gente conclui que o valor de c é 70. Então, o que a gente tem? Posso escrever a nossa expressão da seguinte maneira. S de t é igual a menos 16t ao quadrado mais 12t mais 70. Encontramos uma expressão aqui para o espaço em relação ao tempo. Por que a gente queria isso? Quando que esse pacote vai atingir o solo? O pacote vai atingir o solo quando esse espaço for igual a 0. Ele está a 70 pés acima do solo. Quando ele chegar a 0 pés, isso quer dizer que o pacote atingiu o solo, correto? Então, basta que a gente substitua esse S de t por 0 para que a gente consiga determinar quanto tempo isso vai demorar, já que agora a gente tem uma expressão que representa isso. Então, vamos lá. O pacote atingirá o solo quando S de t for igual a 0. Ou seja, quando a gente tiver menos 16t ao quadrado mais 12t mais 70 igual a 0. E essa expressão é uma expressão aí quadrática, né? Que a gente pode resolver entre várias formas usando Bhaskara. Vou usar Bhaskara aqui, ó. Então, quem diz Bhaskara? Delta igual a b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Então, nosso valor de delta vai ficar 144 mais 4.480. Como resultado, a gente tem um delta igual a 4.624. Então, nosso valor de x não, de t, né, gente? Nosso valor de t é igual menos b. Deixa eu voltar aqui para a gente ver a expressão. Menos b, mais ou menos a raiz de delta. Então, mais ou menos a raiz de 4.624, dividido por 2 vezes o A. Então, nosso valor de t vai ser igual menos 12, mais ou menos 68, essa raiz exata, dividido por menos 32. Então, aqui a gente encontra dois possíveis números reais que satisfazem essa expressão. O primeiro deles, chamado de T1, ele é igual menos 12 com menos 68, então vai dar menos 80, que dividido por menos 32, vou simplificar, nós teremos, vou simplificar aqui por 8, então eu vou ter menos 10 sobre menos 4. Vou simplificar de novo agora por 2 e já fazer o joguinho de sinal. Então, eu vou ter 5 meios positivo. Um segundo valor possível, chamado de T2, a gente teria menos 12 mais 68. Então, seria 56 dividido por menos 32. Eu também vou simplificar por 8. Então, eu vou ter menos 7 sobre 4. Então, nós encontramos dois números reais que satisfazem a nossa expressão. Mas, voltando para o nosso problema, o que a gente quer? A gente quer o tempo que o pacote vai demorar para atingir o solo. Sendo assim, se a gente quer o tempo que esse pacote vai demorar para atingir o solo, esse valor, menos 7 sobre 4, vai ser descartado. Ele não faz sentido, já que ele é negativo, já que a gente não pode voltar no tempo, né? A gente quer um tempo. A gente quer um resultado que satisfaz o nosso problema também, não só a nossa equação. Então, o resultado que satisfaz o nosso problema é o resultado T1 aqui, 5 meios. Logo, a gente pode afirmar que o nosso pacote vai atingir o solo em 2 segundos e meio. Então, o pacote ele demora 2,5 segundos para chegar ao solo. É isso, então. A gente acabou de ver vários exemplos de primitiva. A gente viu que a integral é o conjunto de todas as primitivas. A gente viu algumas regrinhas aí de integração, usando o que a gente já sabia de derivada. Então, é preciso sempre retomar as derivadas para a gente conseguir fazer as integrais. E a gente viu também um exemplo aqui de probleminha usando a integração. E nesse caso é um probleminha bem extenso, porque a gente teve também que construir a expressão que representa aí aquela situação.